Oi, tudo bem? Meu nome é Jefferson e eu criei esse canal para ensinar as pessoas a saber lidar melhor com o seu dinheiro. Então, se tu já está gostando dos vídeos que eu tenho publicado por aqui, curte esse daqui e se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre algo que levanta muitos questionamentos de cada um dos lados, que seria: devo comprar ou alugar um imóvel? O que vale mais a pena? Na minha opinião, acho que a gente não deve pensar na parte financeira para tomar essa decisão de compra ou aluguel. Hoje, com as taxas de financiamento baixas, nos níveis tão baixos que nem estão hoje, e com a Selic no valor de 2% ao ano, fica mais difícil dizer financeiramente que alugar com certeza é melhor do que comprar. Existem muitos detalhes que tu pode conseguir comprar de uma forma melhor do que alugar. Por exemplo, dependendo do bairro, na cidade que tu mora, tu pode conseguir valores de aluguéis em relação ao valor do imóvel mais baixos ou mais altos. Às vezes tu tem dinheiro na mão, tu pode conseguir numa negociação comprar um imóvel um valor bem abaixo do valor de mercado. Além disso, exatamente como eu falei, a questão da Selic estar baixa, depende também se tu é um bom investidor, ou já conhece bastante, ou se tu não conhece tanto. Se tu consegue ter conhecimentos bons para poder investir em ativos mais arriscados, mas que tem uma rentabilidade maior, ou se o dinheiro que tu deixaria parado para poder comprar um imóvel mais para frente, tu vai deixar parado numa poupança, que daí provavelmente comprar vai ser melhor do que alugar. Mas isso só mostra que aprender sobre investimentos é super importante, porque 1% a mais de rentabilidade no teu patrimônio em alguns anos se transforma numa diferença absurda. Bom, mas como eu disse, parte financeira não deveria ser o ponto principal para tu poder tomar uma decisão se tu compra ou não uma casa. Até porque quando tu vai comprar uma casa como um investimento, é um pouco ruim, porque tu acaba colocando muito dinheiro num local só. Tu acaba transformando grande parte do teu patrimônio num investimento que é a tua casa própria. A questão também é o seguinte: a grande maioria de nós imagina que sabe que aquele imóvel vai se valorizar um monte, que vai acertar e que daqui 10, 15 anos ele vai estar valendo muito dinheiro. Mas na verdade, dificilmente a gente acerta. Para saber isso, tu precisa estar dentro desse mercado. Tu compra e vende imóveis, ok. Se tu já trabalha com isso, é muito mais fácil tu poder acertar. Mas se tu não conhece isso, é exatamente como um outro investimento, né, se fosse o caso, tu precisa conhecer para saber investir. E a grande maioria de nós não sabe trabalhar entre compra e venda de imóveis. Então, tu sabe como é que vai estar o Brasil daqui 5 anos, daqui 10 anos? Eu não tenho nem ideia. Imagina daqui 30 anos quando terminar o financiamento. Então, outro ponto que é importante lembrar é o seguinte: tu vai estar nessa cidade nos próximos 30 anos ou tu vai mudar de estado, vai mudar de país? Quantos anos tu tem? Será que tu já tem filhos, já tem netos? Tudo isso são coisas que são importantes para a tua tomada de decisão, muito mais importantes do que a parte financeira. Outro ponto muito importante para lembrar é o seguinte: até tu terminar de pagar o financiamento, o imóvel não é teu. Então, se por um acaso, durante todo esse período que tu está com uma dívida com o banco, acontecer qualquer coisa contigo e tu não conseguir pagar essa prestação, o banco, dependendo do prazo, claro, e dependendo do momento, ele pode acabar pegando esse imóvel de volta e leiloando. E a gente vê muitos casos desses por aí. Mas um ponto super importante é o seguinte, que é relacionado até com o vídeo que eu falei da reserva de emergência, que eu vou até colocar aqui para vocês poderem ver depois. Se tu por um acaso não tem reserva de emergência ou ainda outros ativos líquidos, no momento que tu estiver precisando de dinheiro, só vai ter esse teu imóvel que é grande parte do teu patrimônio, tu vai precisar vender ele. E
quando tu tiver que vender ele, provavelmente tu não vai ter um comprador querendo pagar exatamente o valor que ele vale. E tu vai ter que vender mais baixo para poder se livrar do teu imóvel e conseguir o dinheiro que tu precisa na emergência. Mas, claro, se tu já tem a tua reserva de emergência, tu tem outros investimentos e tu quer diversificar como um investimento comprando um imóvel, ok, acho super válido, é uma diversificação. Agora, falando um pouco mais sobre o quanto que vale a pena a gente comprar um imóvel. Então, olhando pela ótica de ser um bem de consumo, é exatamente como se fosse um carro, ou um laptop, ou um celular, ou qualquer outra ferramenta, uma televisão. A gente não compra um carro, por exemplo, pensando que vai ganhar dinheiro com o carro. Todo mundo sabe que o carro, tu compra ele e vai vender muito mais barato. Tu acaba usando e a gente sempre perde dinheiro com o carro. E por que a gente compra um carro e não vai simplesmente de bicicleta, ou fica só no Uber, ou transporte coletivo? Com certeza, tu usar o transporte coletivo e bicicleta é muito mais barato, financeiramente falando, é muito melhor do que tu comprar um carro. E por que a gente compra carro? Por causa da praticidade, do luxo, do conforto. Então, isso também se aplica a uma casa própria. Às vezes, a gente não vai querer se preocupar com a imobiliária, ou se o locador vai deixar a gente fazer uma reforma ou não na nossa casa, ou ainda se o locador vai pedir o imóvel daqui 2, 3 meses e tu vai ter que procurar de novo um novo local para morar. Mais um ponto super importante é o seguinte: será que tu não quer criar um legado na tua casa para os teus filhos e netos, para contarem histórias daquela casa, como ela foi super importante na vida de vocês? Então, isso tudo leva em consideração no momento que tu for pensar, será que eu quero uma casa própria ou vou seguir morando de aluguel? Bom, acho que era isso. Por hoje é isso que eu gostaria de falar. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, escreve aqui para mim que eu vou adorar ler e poder responder. E se vocês conhecem alguém que precisa ouvir isso para aprender um pouco mais sobre se vai comprar uma casa ou se vai seguir morando de aluguel, compartilhe esse vídeo para a gente poder ajudar as pessoas a refletir mais sobre o assunto. Tá certo? Muito obrigado e tchau, tchau.